Hoje é o 37º dia, se eu não me engano. Eu tô fazendo uma segunda gravação, uma terceira, aliás, né? Fiz uma do Escolhido Agora e essa aqui é a segunda do livro do Drauzio Varela, Correr, né? E como eu falei, hoje é a página. Preciso aqui olhar a página 143, 144, 142, 143, 144, né? E ele fala da Lagoa de Freitas. Lagoa Rodrigo de Freitas, isso. Aí ele fala no começo que é muito bonito, né? Que é uma lagoa lá no Rio de Janeiro, né? E que é muito bonito, e que os cariocas estão tão acostumados todo dia a ver aquela lagoa linda e não percebe, já não nota mais, né? Mas que ele ficou maravilhado e tal. Aí fala de um alemão que elogia pra caramba, um alemão naturalista, século passado, se não me engano. Aí depois ele vai contando da experiência dele de corrida, que ele acordou, não, ele estava de tarde, acho que estava de tarde e saiu para correr, né? Aí estava lotado, né? Porque se você não for cedo, aí já lota de gente, né? Na lagoa, ao redor da lagoa. Ele dizendo que são 7,5 km, se não me engano, o percurso. Aí sim, nesse percurso que ele fez, no começo estava sol, né? Porque estava no fim do dia. Mas aí daqui a pouco deu uma garoa, deu um frio, né? E daqui a pouco começou a chover forte. E ele disse que no instante ficou deserto. Mas só que ele ficou relutante em correr, começou a correr. Só que chegou uma hora que ele ficou com o óculos todo embaçado, né? Então não, realmente tem condição não, tem que voltar, né? O vento estava contra o óculos dele, né? Aí o que acontece? Ele voltando, parou dos ventos fortes, mas engrossou a chuva. Aí ele conta que ele estava lá, ficou tudo molhado, com água pela bunda, pelo que ele chamou de sexo, né? Pelo sexo dele e tal. Aí depois ele falou que depois de correr bastante, ele pegou e conseguiu chegar num canto que tivesse uma barraquinha para ele ficar embaixo, né? Uma coberta. Aí quando ele chegou nessa coberta, ele percebeu que tinha um rastro de sangue. Ele tinha cortado o pé, né, nessa brincadeira toda. Acho que ele ficou de tênis, mas no meio da brincadeira ele perdeu o tênis e tal. Aí sim. Aí ele faz um paralelo com a infância dele. Na infância dele ele tinha ocorrido uma chuva. Ele diz assim, ó, nunca mais ele tinha tido aquela sensação de correr na chuva só quando era criança. Ele dizendo que quando era criança ele estava procurando também um local e foi para debaixo de uma banca de jornal, se não me engano, com um senhor simpático lá e tudo mais. Aí ele descreve a chuva quando era criança, né? Aí ele escreve os jornais descendo e tal, não sei o que. E depois ele lembra da avó dele, que é a avó dele espanhola. E do cuidado que a avó dele teve com ele. Fez um chá e tudo mais, disse que ele ia adoecer. Aí quando ele chegou em casa, ele lembrou disso, né? Porque a esposa dele fez algo muito parecido. Chegou e ofereceu um chá. Você desse jeito que você tá aí, você vai ficar doente. Aí eu vou esquentar aqui uma água para fazer um chazinho para você. Aí ele lembrando, fazendo um paralelo nostálgico entre a época dele de infância e esse passeio na Lagoa Lauro de... Eu vou olhar aqui porque eu esqueci, ó. Rodrigo de Freitas, né?
Aí, esqueci de falar, mas lá no meio das impressões dele descrevendo a beleza do local, ele, ele descreve os corpos, né? Que tem tanto pessoas super bombadas e tal, tudo fortão, com a barriga trincada, né? Tanquinho e tal, jogando vôlei, futebol, essas coisas e tudo mais na areia, como tinha gente gordona zona. Tipo, eu lembrei daquele clipe lá da Anitta, né? Que tem uns caras tudo bombadão, e daqui a uma mulher tudo gostosona, né? E daqui a pouco tem uma mulher bem gordona zona e tal. É um espaço bem democrático. Sim, são corpos bem variados, pessoas de todas as etnias, né? De todas as cores, um espaço bem legal que ele descreve. Ele descreve também a paisagem, que a paisagem é muito privilegiada, dá para ver o Corcovado, dá para ver a Gávea, uma coisa assim, coisa do Flamengo lá. E ele muito feliz com a paisagem. Aí no final ele descreve que quando ele consegue se refugiar, né? Eu tô voltando, né? Quando ele consegue se refugiar, né, nesse nessa nesse telhado que ele encontra, nesse ponto, né? Aí ele consegue ver toda essa paisagem do Corcovado e tudo mais, mas tudo sumindo, né? Por causa ofuscado pela chuva. Ele descreve isso. E hoje é o 37º dia. Eu fiz a segunda leitura do mesmo livro, o livro do Drauzio Varela, porque eu achei gostosa essa leitura aqui, achei mais fácil de ler assim para mim, né? Aí eu resolvi fazer. Aí eu tô empolgado, tô com vontade de não nego que eu tô com vontade de terminar esse livro, que é pra pegar outro e tal. Não que isso seja ruim, mas eu tô empolgado com essa questão de ler, né? Tá muito legal. Esse é ótimo, esse livro. Mas tá falando só de descrições de locais mesmo e de viagens dele, das experiências que ele teve com os locais, né? Uma coisa mais de turista mesmo. Apesar de ele ser carioca, se não me engano. Pois é. Até amanhã.